Vamos começar. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa aula aqui é um tema tão relevante, né? Vocês entenderem como escolher uma boa agência de tráfego e como tirar a máxima eficiência dela. Essa aula aqui, ela faz parte de um esforço que estamos fazendo na UNO, que a nossa meta é ajudar donos de clínicas a melhorar o seu resultado, né? A faturarem ainda mais, a terem mais prosperidade na clínica. E todas essas aulas, elas são gratuitas, elas vão estar disponibilizadas também no nosso canal do YouTube. Vou me apresentar brevemente. Eu sou o Matheus, sou o CEO da UNO, tenho 29 anos. Trabalho no mercado de estética há mais de 10 anos. Hoje, a minha empresa ela atende mais de 14 franqueadoras e mais de 1.000 clínicas no Brasil. Esse ano tive o privilégio de me especializar, eu fiz um MBA em gestão e expansão de redes de clínicas, e principalmente eu tenho 2 clínicas próprias que operam de forma saudável, previsível e lucrativa, tá? E quando eu entrei nesse mercado, eu percebi como, ao mesmo tempo que o mercado de estética, ele é um mercado muito bom, ele é um mercado que te permite ter resultados expressivos, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, isso estava fazendo com que a gente não olhasse tanto para processo comercial, não olhasse tanto para ferramentas, e eu me deparava no mercado com ferramentas ali que ou não são especializadas em clínicas, ou não são muito boas. Então, quando eu percebi que tinha dono de clínica que poderia estar faturando o dobro, às vezes até o triplo, e não conseguia por causa da tecnologia, por causa da educação, nós decidimos que esse ia ser o nosso foco na UNO, tá? Então, hoje, através de tecnologia e educação, o que nós promovemos é a estruturação de processos comerciais e máquina de vendas na clínica de vocês. E a gente sabe que tráfego pago, ele é uma necessidade, afinal, ele é o principal canal de captação das clínicas, só que também é um desafio, a gente troca de agência o tempo todo, a gente nunca sabe se a gente está performando, se não está, não sabe se é um bug do meta, ou se está faltando fazer alguma coisa. E eu decidi compartilhar mais sobre esse assunto, justamente por entender que isso era uma necessidade e um desejo, tá? Então, por curiosidade, para vocês entenderem, eu já tive uma agência de tráfego pago, a gente já chegou a atender mais de 120 clínicas simultaneamente, entregando um excelente resultado para a maioria delas. E teve um momento assim que realmente eu decidi que esse não era o nosso foco, apesar da gente fazer isso muito bem. Tecnologia escala muito mais e é o nosso core business, né? Hoje, ainda atendemos algumas clínicas selecionadas, eu faço questão de fazer isso porque isso faz com que a gente consiga realmente ter o know-how de como, como estruturar processo, quais são as boas práticas. Só que, para eu entregar valor para vocês de verdade, eu preciso ensinar vocês a trabalharem com as suas agências, tá? Então, aqui tem um mapa mental completo com as boas práticas. E antes de começar, eu só queria explicar para vocês como vocês podem fazer para ter acesso a esse mapa mental, tá? Então, vocês podem, eu quero convidar vocês para fazer isso, que isso nos ajuda, é até uma forma de reconhecimento para a gente, por estar entregando esse conteúdo de qualidade sem cobrar. É um ganha-ganha, né? Então, eu queria convidar vocês para fazer um stories, marcar unocrm.ai e blodorn.mateus, que é o @ do meu Instagram. Se vocês virem algum insight, acharem alguma coisa legal, a gente vai colocar depois uma automação que vai enviar esse mapa mental, vai enviar também a gravação desse treinamento para vocês, tá? Ou, Matheus, eu não quero postar story, não gosto, tá tudo bem, é só mandar a palavra webinar ali no @ do unocrm.ai, que a gente vai mandar esse mapa mental também. Então, isso aqui, pessoal, esse treinamento, ele é um recurso, ele é uma ferramenta que vocês vão visitar e revisitar múltiplas vezes. Não é um treinamento que vocês vão fazer uma vez e vão esquecer. Sempre que vocês estiverem na dúvida, que vocês sentirem que vocês precisam de uma orientação, ou que tem alguma coisa que vocês gostariam de fazer diferente, ou até para alinhar qual que é o compromisso de vocês em relação à agência de tráfego,
vocês podem estar revisitando esse material, né, para ter ideias, porque muitas vezes, assim, na clínica, não é aprender coisa nova, tá? É voltar a fazer coisas que a gente já sabia que funcionava e que, por algum motivo, a gente parou, tá? Então, eu até queria deixar aqui no chat, né? Eu queria perguntar para vocês aqui no chat, pessoal, quais são as principais dificuldades que vocês têm hoje com a agência de tráfego pago de vocês? Só para eu entender. E assim, ter dificuldade não quer dizer que a agência é ruim, né? Às vezes é um desafio, alguma coisa, às vezes nem vocês sabem direito como vocês podem estar ajudando a agência. Então, eu queria que vocês colocassem aqui no chat para mim quais são as principais dificuldades que vocês têm com a agência de tráfego pago. E enquanto vocês escrevem, eu vou começar falando aqui para vocês entenderem qual que é a responsabilidade da agência de tráfego pago, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante. Então, fica nebuloso, né? Assim, por exemplo, vejo, às vezes, muita gente querendo contratar a agência, perguntando se a agência garante o resultado da clínica. Só que, cara, se a agência fosse garantir o resultado da clínica, ela seria sua sócia, não um contratado, né? Ela pode contribuir para esse resultado, mas ela não pode garantir o resultado sozinho. Mas o que a agência pode fazer, o que é responsabilidade dela, é definir estratégias de aquisição alinhadas ao objetivo do negócio. Então, a agência é responsável em fazer com que vocês consigam ter a demanda de lead que vocês precisam, dentro do tráfego pago, né, dentro da Meta, dentro do Google. Então, eles vão direcionar vocês, eles vão trazer para vocês um direcionamento sobre quais são as estratégias que vocês têm que estar adotando. Isso envolve desenvolver para vocês scripts para vocês gravarem criativos em vídeos. Então, o que acontece? Hoje, uma das escolas mais famosas do marketing é o copywriting. Então, a forma como você comunica alguma coisa é tão importante quanto o produto em si. Não adianta você ter um produto maravilhoso se você não sabe chamar a atenção das pessoas. E quando a gente fala em anúncios, o que acontece quando a gente vê um anúncio? A gente passa ele, né? Se eu perguntar para vocês quais foram os 5 últimos anúncios que vocês viram, vocês não vão lembrar. Dificilmente, porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo. Mas se eu falar assim, ó, vem para a caixa você também, muita gente vai pensar, vem. Então, o que é isso? É você, cara, se criar uma mensagem que cause impacto nas pessoas, né? Então, a agência, ela tem que ter um profissional lá dentro que é responsável por orientar vocês sobre como gravar os criativos da clínica. E sim, vocês podem e devem usar criativos estáticos, mas não somente eles. Por quê? Porque pessoas se conectam com pessoas. Então, se você depende só de criativo estático, só de arte que a agência vai fazer para você, cara, você vai acabar não gerando conexão. E para o cliente, é muito legal quando ele te vê no anúncio e depois ele encontra com você na clínica também. E ele vai ficar muito mais propenso a comprar de você se você estiver produzindo criativos na clínica, tá? Então, assim, isso é uma coisa que ela exige prática, mas a agência está aí justamente para facilitar. Eles têm que entregar scripts para vocês gravarem criativos em vídeo e eles têm que fazer também criativos externos, tá? Alexandre perguntou ali sobre branding ou tráfego. Sim, Alexandre, tem o branding, mas o exemplo que eu dei foi relacionado a terem coisas que fazem você lembrar da empresa. Então, assim, tem marcas, por exemplo, quando você vê só um criativo estático de uma marca, você é impactado de uma forma. Quando você vê alguém dentro da clínica, uma pessoa bonita, se comunicando, te convidando para conhecer a clínica, falando o nome da marca, isso gera um impacto, uma impressão positiva muito maior. O que faz com que mais pessoas cliquem no seu anúncio e, consequentemente, vocês tenham resultado. Então, o tráfego, ele não vai criar o seu branding, mas ele vai multiplicar ele. A sua empresa já tem um branding hoje. No tráfego pago,
eles precisam entender o seu brand e multiplicar ele através dos criativos, tá? Então, pessoal, nessa rotina aqui, é muito importante entender que a agência, ela trabalha com testes, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito importante para entender também. A gente nunca sabe o que vai funcionar para a sua clínica, mesmo que você faça parte de uma franquia. A comunicação numa cidade com 50 mil habitantes é diferente da comunicação numa cidade com mais de 100 mil habitantes. Então, eu, por exemplo, eu moro em Pomerode, no interior, aqui tem 35 mil habitantes. Cara, os criativos aqui são diferentes. Eu preciso mostrar pessoas da cidade, porque muita gente se conhece, eu preciso pegar uma pessoa local aqui que é conhecida, eu preciso pegar um depoimento de um cliente que está aqui na cidade. Já numa cidade como São Paulo, a estratégia seria totalmente diferente. Mas a agência combina a expertise dela com as informações que você passa da sua cidade, da tua característica do teu público, para executar testes controlados, tá? E quais são os testes que a agência pode executar? Ela vai fazer um teste de criativo, tá? Então, ela vai... O que é o criativo, pessoal? São as artes que vão aparecendo nos anúncios, seja vídeo ou seja imagem. Ela tem que testar vários criativos diferentes, porque, assim, as pessoas clicam, às vezes, num criativo porque o botão está vermelho. Por que exatamente, a gente não sabe, mas o Meta, ele mostra esse anúncio para 1.000 pessoas, e se o anúncio com o botão vermelho ele for mais clicado, ele vai trazer essa informação para você. Outra coisa que a agência consegue fazer é testar público. Então, você consegue segmentar na Meta, no Google, por públicos específicos. Por exemplo, você pode ter um público que são pessoas semelhantes aos seguidores da tua página. Se você tá numa cidade que é numa cidade maior, por exemplo, você pode segmentar os teus anúncios, por exemplo, só para professores, só para funcionários públicos. Você pode segmentar os teus anúncios para pessoas que viajam muito. Então, eu posso testar criativos e eu posso testar públicos e audiências diferentes. E, por fim, eu preciso testar a oferta, tá? Então, não adianta eu estar com um criativo legal, com um público legal, se a minha oferta não é interessante o suficiente. Natália, eu vi aqui seu comentário sobre a agência não fazer isso tudo, tá? Ali no final, eu vou mostrar como você pode fazer a sua agência fazer isso, tá? É bizarro, mas assim, ó, vocês conseguem influenciar esse comportamento e tem um framework ali que eu vou mostrar do que cobrar na reunião com a agência para ela começar a fazer isso para você, tá? Então, fica aqui comigo que a gente vai chegar nesse ponto. E assim, pessoal, a agência precisa otimizar a campanha com base em dados, não em achismo. Então, é um perigo, assim, tipo, por exemplo, assim, você reclamou do lead, a agência vai lá e troca os criativos. Aí você reclamou do lead de novo, a agência vai lá e troca o criativo de novo. Por mais que a agência pareça prestativa e por mais que ela esteja trabalhando, isso é um problema. Talvez ela está mexendo naquele criativo, naquele público na hora errada. Então, a otimização de campanhas, ela tem que ser com base em dados reais, não em achismo. E a obrigação da agência reportar decisão e resultado com clareza. Então, se a agência está falando um monte de coisa que você não está entendendo, está errado. Olha que interessante como eu estou conseguindo explicar de forma simples o processo de tráfego pago. Então, se a agência não traz resultado para você e ela fala sobre a política, sobre a Copa do Mundo, sobre coisas que não são tangíveis, e se ela não consegue explicar para você o processo de decisão de marketing que ela está tomando, ela não está fazendo um trabalho bom. Né? E é por isso que tem que ter uma rotina de acompanhamento, você tem que ter um encontro semanal ou um encontro quinzenal com a sua agência, vocês precisam alinhar expectativas, tá? Sem promessa irreal. Então, lembra, a agência, ela consegue controlar a execução dela, mas o resultado não depende só da agência. E aí vem as responsabilidades do dono da clínica. Então, a primeira coisa é garantir que as métricas estão corretas. Pessoal, vocês precisam usar um CRM.
Então, não tem como a agência fazer um trabalho bom se a agência não souber quantos leads daquela campanha estão agendando, quantos leads daquela campanha estão comparecendo, quantos leads daquela campanha estão comprando, e principalmente quem não está comprando, quem está sendo descartado em algum momento desse processo. Pessoal, vocês precisam ter essas informações alinhadas para a agência. Agência, hoje chegaram 10 leads, a gente conseguiu falar com 7. 3 deles optaram por não continuar por motivo X. 4 deles precisam do nosso produto, nosso tratamento está bom. Então, olha que interessante. A agência tem essas responsabilidades aqui, né? Criativo, público e oferta. Só que se vocês não devolverem os dados para eles, eles não vão conseguir executar o trabalho deles. Isso é uma coisa que é um problema também, a gente tem que cobrar da agência, só que a gente tem que fazer o nosso trabalho de casa, né? Lembrando que na última aula, aliás, na primeira aula, né, que foi na aula anterior, eu mostrei para vocês como organizar aqui lead, tempo de resposta, percentual de agendamento, comparecimento, conversão e ticket médio, tá? E aí, pessoal, vocês precisam padronizar o atendimento dos leads. Então, se eu chegar na clínica de vocês hoje, eu sou um lead, e eu ligar para a SDR de vocês, para a menina que fica ali no atendimento, será que ela vai saber me explicar os procedimentos da clínica? Será que ela vai saber tirar as minhas dúvidas? Porque, assim, o lead, ele nunca vem aquecido, tá? Não existe lead aquecido. Você pode ter um lead com um desejo, né, um desejo específico, mas, assim, para o lead vir aquecido, para você não falar nada com ele, e ele já vir 100% interessado no seu produto, cara, você tem que gastar 100 mil reais por mês em tráfego. Porque tudo que ele viu até o momento sobre a sua empresa é um criativo. Então, como é que ele estaria aquecido? Então, vocês precisam padronizar o treinamento, tem que ter um script para a secretária, vocês precisam ver que esse aqui é o erro mais comum, vocês precisam ver se ela está atendendo o lead num tempo adequado. 5 minutos dentro do horário comercial. Isso é uma expectativa do teu cliente. E se você demorou 1 hora, ele já está tendo uma percepção diferente. Então, não adianta eu trazer 50 leads por dia se o meu atendimento está demorando. E aí, claro, vocês precisam produzir vídeos para ser utilizado em criativos, tá? E aí a agência ela vai desenvolver o script, mas vocês precisam produzir os vídeos. Pessoal, vocês vão se impressionar sobre como funciona. Eu posso colocar ali a foto de uma mulher fazendo massagem no meu anúncio de massagem. Posso colocar uma foto. Mas se eu tiver um vídeo de uma cliente sendo atendida na clínica, ela relaxada ali, o ambiente da clínica bonito, eu garanto para vocês, esse teste ali, ele vai impactar muito mais o cliente, porque ele vai ter uma noção melhor do que é ter experiência na sua clínica. Então, isso aqui também é muito importante. E assim, ó, a clínica que performa, cara, tira pelo menos um dia da semana para gravar vídeo, tá? É muito teste, muito volume. Quanto mais teste vocês fizerem, mais chance vocês têm de achar um criativo campeão. Aí o Alexandre perguntou aqui, a Oriana perguntou aqui o arroba. Oriana, o nosso time vai te mandar o arroba aqui no chat, tá? Ó, o Alexandre perguntou ali, ele falou assim, ó, que muitas agências, elas falam da necessidade de ter um site e enviar o lead para o site antes do WhatsApp. Olha, eu vou falar da minha experiência, tá? Eu não sei qual que é a realidade da sua clínica. Lembrando que isso são testes e pode mudar. Mas, geralmente, pelo volume de investimento que a clínica tem, cara, sei lá, 5 mil, 6 mil reais, vou pressupor que isso aqui é o mínimo, eu não jogaria para site. Porque é uma etapa a mais que a pessoa vai ter que passar. O lead, ele está vindo pelo desejo, então a chance dele ler o seu site é bem menor. E quando a pessoa só clica no site e fecha, você não consegue conversar com ela. Então, você vai ter que gastar mais dinheiro com remarketing no site para fazer com que a pessoa ela entre em contato com você. Isso encarece bastante o lead para a clínica, tá? Lembrando que
Já vi também funcionar em algumas cidades, o site funciona muito bem, é teste. Só que ali o único jeito de você ter certeza é testando. E hoje é super barato você fazer um atendimento, tá? O Robson fez outra pergunta aqui. Ó, qual o impacto do atendimento por IA no crescimento de uma clínica de estética? Tempo médio de resposta versus aumento de agendamento e confirmação. Robson, excelente pergunta, tá? Hoje, os agentes de inteligência artificial, eles podem e devem ser usados na clínica, mas a percepção de que um agente de inteligência artificial vai substituir a profissional é um erro, tá? Vou explicar para vocês. As 2 ou 3 primeiras mensagens que a profissional de vocês vai mandar na clínica, geralmente é um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? A pessoa vai falar assim, oi, tudo bem? Estou interessado no procedimento. Aí a profissional de vocês vai mandar um Ctrl+V. Oi, eu sou a fulana. Que legal que você se interessou no procedimento. Me conta, quanto tempo isso te incomoda? Então, Robson, recomendo que você tenha um agente de inteligência artificial para fazer esse pré-atendimento, tá? Inclusive, isso é um dos produtos que a gente tem aqui na Uno. Mas vai chegar o momento em que você precisa passar o atendimento para profissional da clínica. Então, eu recomendo, até 5 minutos de tempo de resposta, ele faz com que a chance de agendamento aumente muito mais. Isso, inclusive, ajuda com o problema ali que o Alexandre falou, né, de às vezes as pessoas não responderem. E para a parte de confirmação de agendamento, cara, você não pode ter uma profissional agendando. Você precisa fazer isso de forma automatizada. A gente até teve um problema, né, as clínicas no geral, com APIs não oficiais, e uma das coisas que a gente vai liberar sexta-feira, tanto no RP quanto no CRM, é a confirmação de agendamento pela API oficial. Confirmação de agendamento não pode ficar na mão da profissional, porque ela pode esquecer, não vai no tempo certo, e isso é uma coisa que não gera um encantamento tão grande no cliente, tá? Então, excelente pergunta. Pessoal, como é que funciona tráfego pago, tá? Vocês entenderam aqui qual que é a responsabilidade da agência de tráfego pago e qual que é a responsabilidade do dono da clínica? Legal. Como é que funciona o tráfego pago? Isso aqui, pessoal, vocês precisam entender porque, assim, ó, tráfego pago é muito simples. Ele não é um bicho de 7 cabeças. Eu aprendi a fazer tráfego pago porque a minha esposa tinha uma loja de semijoias, ela fez um site bem caprichado, aí um dia à noite eu vi ela ali entrando no site dando F5 para ver se tinha entrado alguma venda. Cara, e não tinha. Aí eu falei, cara, não é possível, por que as pessoas não estão comprando? E aí me deu um estalo, é porque as pessoas não estão vendo o site dela. E aí eu aprendi a fazer tráfego pago para as pessoas aparecerem, e no fim deu certo, ali a nossa loja chegou a vender 50 mil reais por mês, foi um case bem legal. Mas hoje, pessoal, tráfego pago é simplesmente vocês pagam para aparecer para as pessoas, e elas opcionalmente entram em contato com você ou elas avançam no funil. E quando você paga para aparecer para as pessoas, a plataforma, seja o Meta, seja o Google, eles te devolvem dados. Eles falam para vocês qual que é o criativo que mais tem interessante, qual que está o teu custo por lead, quanto que está custando para você aparecer por 1.000 pessoas. E esses dados da conta de anúncio combinado com as informações comerciais da clínica que vocês que usam CRM têm, vocês combinam esses dados e, através disso, a agência otimiza, né? O que é otimizar? É pausar a campanha, pausar criativo, coisa que não está funcionando. Ela otimiza o que não está funcionando e escala, aumenta a verba do que está funcionando. Então, quando você é um gestor de tráfego numa agência, o teu fluxo é esse. Primeiro, tá? Imagina assim, ó, eu, Matheus, agora sou o gestor de tráfego da clínica de vocês. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é para vocês gravarem 10 criativos em vídeo para a gente testar. E aqui na minha agência, gente, eu não tenho mais agência, tá? Isso aqui é um exemplo. Aqui na minha agência, eu vou fazer mais 10 criativos estáticos. Eu vou pegar esses 20 criativos
e eu vou colocar para rodar uma semana. O que vai acontecer? O algoritmo da Meta, ele vai ir mostrando esses criativos para várias pessoas. E ele vai mostrar para a gente quais desses criativos está trazendo o lead por um custo mais barato. Beleza? Aí imagina que de 20 criativos, eu consegui 5 criativos que são bons, que está com custo por lead ali de até R$ 15, por exemplo, que é um custo por lead bom. Eu já tenho o que eu chamo de criativos campeões. Então, quando a gente fala assim que a agência está testando as coisas e que é um teste estruturado, é isso. A primeira coisa que a agência precisa testar são os criativos. Não dá para testar criativo e público e landing page e disparo. Não dá para testar tudo ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa é testar criativos. Aí eu peguei esses 5 criativos campeões. O que eu vou fazer com eles? Eu vou testar 3 públicos diferentes. Aí eu vou impulsionar para advogados. Aí eu vou impulsionar para mulheres que estão interessadas em academia. E eu vou impulsionar para mulheres que viajam frequentemente. Isso é muito louco, tá? Na Meta você consegue colocar assim, eu quero pessoas que são viajantes frequentes. E aí, como eu sei que esses 5 criativos já performam bem, eu vou ver, combinado com cada público, qual que melhorou mais ainda o meu resultado de custo por lead. Aí, desses 3 públicos, vamos dizer que o meu público de viajantes frequentes foi o melhor. O que eu vou fazer? Eu vou pausar os outros 2 públicos. Aí, agora eu tenho os meus 5 criativos campeões e eu tenho o meu público campeão, às vezes vai ter 2, 3 públicos campeões, e aí eu vou aumentar a verba para esses públicos, porque está validado e eu sei que esses públicos eles estão me dando resultado, tá? E esses públicos campeões, esses criativos campeões, eles vão rodar até a Meta dizer que eles estão fadigados. O que é um criativo fadigado? É um criativo que já apareceu para todo mundo várias vezes e que as pessoas não estão mais clicando. Então, a performance dele sobe, é boa, depois desce. Então, nesse meio tempo, o que a agência está fazendo de novo? Está testando mais 10 criativos, está testando mais 3 públicos para descobrir o que funciona. Gente, esse aqui é o loop que a agência tem que fazer na clínica de vocês todo mês, tá? Então, assim, ó, se a agência pega, colocou alguns criativos, de repente apagou tudo e colocou criativo novo que não tinha nada a ver com os antigos, está tudo errado. Eles não estão testando nada, eles não estão aprendendo com o processo. Eles estão apostando com o seu dinheiro. E se você não está gravando criativos novos, se você não está mandando fotos para a agência, se você não está pegando depoimentos de clientes, eles não têm material para fazer a parte mais básica, que é testar criativo para encontrar os criativos campeões. Pessoal, esse conceito aqui é muito importante, tá? Vocês conseguiram entender isso aqui que eu estou falando? Está fazendo sentido para vocês? Me dá um feedback aqui no chat, por favor, se vocês conseguiram entender esse fluxo. Se não, eu vou explicar ele mais 10 vezes. Não, brincadeira, 10 não, né? Eu vou explicar mais uma vez, porque é isso que precisa acontecer na clínica, tá? Boa, legal, pessoal, que bom. Então, pessoal, olha que trabalheira que é você lidar com a agência de tráfego pago, né? Só que assim, ó, ao mesmo tempo, vocês conseguem entender como o fluxo aqui é simples? É teste. Testa criativo, testa público, combina público campeão com criativo campeão, escala, testa criativo e público de novo. Denise perguntou, qual que é a média de criativos que eu devo testar? Quantos reels e estáticos? Denise, eu recomendo assim, ó, você testar pelo menos uns 20 criativos no mês, tá? É o mínimo do mínimo. Se fazer 20 testes no mês, porque ali você com certeza achar 2 ou 3 que são bons. Então, às vezes, o que acontece? Cara, se pensa, se eu testar só 5 criativos no mês, comparação a eu testar 20, eu vou levar 4 meses para fazer um teste que eu poderia fazer no mês. E vocês vão ver, gente, as maiores empresas fazem isso, tá? Testa criativo, criativo, criativo. Só que também não adianta se querer testar criativo com pouca verba. Que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Respondido? Testa 20 criativos no mês, depois me conta o resultado, você vai se surpreender, tá? Pessoal,
Erros comuns, tá? De tráfego pago. Pedir para a agência garantir o resultado. A agência não garante resultado. E se a agência garante resultado para vocês, eles estão mentindo. Ah, não sei o que é agência tal, me processa. Você está mentindo para o seu cliente. Eu posso provar. Porque a agência não tem como garantir resultado. Da mesma forma, dono de clínica, que a agência também não é seu sócio. Eles vão fazer a parte deles, eles não vão fazer o seu trabalho. Então, tem muitas variáveis que elas não estão exclusivamente no controle da agência e não estão exclusivamente no controle da clínica, tá? Então, o que a agência pode garantir e o que você pode pedir para a agência garantir é a execução. Agência, você vai testar os criativos? Agência, você vai testar público? Agência, você vai me apresentar o resultado semanalmente ou quinzenalmente? Isso você pode pedir, você deve cobrar isso da agência, tá? Mas lembre-se, tráfego pago, ele não resolve o processo comercial ruim. Então, nas próximas aulas eu vou treinar, eu quero treinar vocês, para vocês aprenderem a treinar as consultoras de vocês, as atendentes, tá? Eu vou ajudar vocês com o processo comercial também, então fiquem na nossa comunidade. Mas isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Segundo erro é você contratar uma agência de tráfego muito barata, tá? Isso aqui é um erro perigosíssimo. Curiosidade, quando eu tinha minha agência, ela não me dava muito lucro, tá? Isso era uma coisa que a gente fazia muito para validar o nosso software, para a gente ter um know-how, etc. Então, eu conheço bem os números de agência de tráfego pago, tá? E eu vou falar para vocês, pessoal, que assim, ó, um gestor de tráfego bom, não um cara excelente, tá? Um cara bom, ele vai custar pelo menos R$ 4.000 por mês. Então, assim, é muito difícil você achar uma pessoa boa, a menos que você pegue, que a agência vai lá, pega na mão, treina o cara, faz o processo, pega com menos experiência. Mas, assim, você não acha gestor de tráfego bom por menos de R$ 4.000. E um designer bom, ele custa pelo menos R$ 3.000 por mês, tá? E assim, ó, aqui, gente, eu não estou colocando custo de aluguel, de infraestrutura, de equipamento, de outras pessoas na equipe da agência. Eu estou colocando aqui o custo de um gestor de tráfego bom e de um designer bom. Agência é serviço, então é uma empresa que geralmente não tem muito valuation, não tem muito equity. Então, uma agência saudável, ela vai ter uma boa margem de lucro. Se custa R$ 7.000 para ter um gestor e um designer, e a agência quer ter uma margem de lucro de 40%, para essa conta aqui fechar, o seu gestor de tráfego ele está dividindo a atenção da sua clínica com pelo menos mais 17 clínicas, se a mensalidade é R$ 1.000, tá? Gente, isso aqui é uma questão matemática, senão a agência não para em pé. Aí imagina assim, ó, o cara tem que testar criativo, testar público, olhar número, olhar teu processo comercial, fazer otimização, escalar anúncio. Como é que ele vai fazer isso se ele está atendendo pelo menos mais 17 clínicas e geralmente é ele que ainda faz o atendimento, faz todo o resto das coisas? Ou a agência não dá lucro, que era o caso da minha, né, que a gente tinha uma estrutura mais robusta, só que nunca foi o foco ter lucro, a gente queria know-how, ou a agência está lucrando, né, tá bem, só que, cara, teu comercial está desamparado. Ou ela não está lucrando e você não está tendo resultado. Então, assim, ó, muito cuidado com a agência de tráfego barata, tá? Pergunta para a agência, cara, quem que é o designer? O meu gestor de tráfego, ele cuida de quantas contas? Quantas pessoas vocês têm na equipe da agência? Vou até colocar isso aqui, ó. Quais perguntas fazer? Né? Quantos clientes vocês têm? Quantas contas estão sob responsabilidade do meu gestor de tráfego? Quantas pessoas vocês têm na equipe? Tá? Gente, isso aqui, assim, ó, é até uma coisa para vocês verem se vocês estão tratando com alguém sério ou com um amador.
Deixa eu ver aqui a pergunta. O que tem aqui de pergunta? Ó, o Victor perguntou assim, ó, quanto tempo e valor gasto é necessário para o tráfego começar a fazer efeito? Victor, eu vou contar isso daqui a pouquinho, tá? Boa pergunta. O Alexandre perguntou assim, ó, qual que é um resultado bom comparado ao investimento? Alexandre, pelo menos 5 a 6 vezes o valor do investimento, tá? De venda direta. Então, assim, se você gastou 5 mil reais em anúncios, cara, é esperado que você fature os 30 mil desse valor, de cara. Por quê? Porque depois, quando a pessoa voltar para a sua clínica, eu falei isso na primeira aula, que é para a gente quer aumentar o LTV dela, quando a pessoa voltar para a sua clínica, ela vai comprar mais, e aí o seu retorno chega a 10, 12x. Mas de cara, o saudável é ter pelo menos 5 a 6x de retorno, tá? Se o retorno está muito maior do que 6x, significa que você está investindo pouco e que você poderia estar investindo mais em tráfego pago, porque a conta fecha dentro desse valor de ROAS, tá? Então, pessoal, é um erro não se envolver no processo, tá? Eu vou contar um segredo para vocês, que é o seguinte: a agência de tráfego, ela dá mais atenção para quem cobra resultado. Se você não chama a sua agência, né? Se vocês não têm reunião semanal, reunião quinzenal, e você não cobra eles, e se você não pergunta qual que é a estratégia, o que está sendo otimizado, o que está sendo escalado, a agência não vai fazer. Por quê? Porque esse processo ele depende do humano. Geralmente, e aqui eu estou falando de vida real, tá? Geralmente o gestor de tráfego está sobrecarregado. Então, se você não pedir atenção para a sua clínica, dificilmente você vai conseguir. E é por isso que quando você troca de agência, às vezes parece que está dando tudo certo. Né? Então, assim, pô, troquei de agência, caramba, está indo tudo bem. Aí daqui a pouco o que acontece? Parou de ter resultado de novo. Aí troca de agência. O que mudou? É que você estava mais próximo e você se afastou. Então, assim, se vocês precisarem... Ô, Nath, depois me chama, eu tenho algumas agências boas para te indicar, tá? Mas lembrando, assim, ó, que você vai ter que fazer isso aqui com eles, tá bom? Então, o resultado, ele depende muito disso aqui. Pessoal, primeira coisa, deixa eu perguntar aqui para vocês, de quanto em quanto tempo vocês fazem reunião com a agência de tráfego de vocês hoje? Ó, beleza, reunião semanal, boa. Alguém aí faz reunião quinzenal com a agência, faz alguma coisa assim? Ah, semanal, legal. E às vezes, pessoal, não é só reunião não, tá? Às vezes é troca, legal. Então, tá todo mundo numa frequência boa. Pessoal, o que vocês têm que perguntar para a agência, tá? De cada campanha que está rodando, quanto que está o custo do lead? Tá? A agência tem que apresentar para vocês. Porque custo por lead muito alto é problema. Ah, é o lead que veio mais qualificado, beleza, mas muito maior que R$ 15 não fecha a conta. Porque você vai ter o lead qualificado, mas você não vai ter volume suficiente. Então, nessa média ali, até R$ 15 é saudável, tá? Segunda coisa que vocês têm que perguntar para a agência. Agência, quais são os criativos que mais estão performando esse mês? Vocês sempre vão olhar ali o último mês ou os últimos 15 dias. Então, o gestor ele vai ter que conseguir dizer para você quais são os criativos que mais estão performando. Olha a sacada, você está obrigando o cara a olhar o gerenciador de anúncios. E como ele sabe que a cada semana ou a cada 2 semanas você vai vir e vai perguntar isso, ele vai fazer a tarefinha de casa para você não ficar cobrando ele. Vocês perceberam como a gente tem que fazer a nossa parte com a agência? Às vezes, para a gente lidar com os nossos colaboradores, já é o pau da goiaba. Imagina lidar com um prestador. Então, vocês precisam perguntar quais criativos estão performando e quais criativos vão ser pausados. Agência, 2 semanas atrás eu mandei 10 criativos para vocês e subiram mais 5 criativos que eu aprovei, a gente fez em vídeo. Quais desses performaram? Ah, esse, legal, vou gravar mais vídeos assim. Ótimo, agora me conta, quais desses estão pausados? Por que você pausou esse? Boa. Próxima pergunta. Quais são os públicos que estão performando? E quais públicos vão ser pausados?
Então, isso é uma resposta que eles têm que dar para vocês, tá? E uma coisa que não pode acontecer de jeito nenhum é o processo comercial da clínica virar muleta, tá? Aí, assim, sabe o que acontece? Você entra na reunião com a agência e você começa a perguntar isso. Aí, o que a agência faz? O gestor não sabe o resultado, ao invés de te responder, ele fala assim, ó, e como é que está a tua taxa de conversão? E como é que está o teu comparecimento? Não. O processo comercial da clínica não pode virar muleta. Eu vou te passar esses números, mas eu preciso saber custo por lead, qual criativo está indo bem, qual está indo mal, qual público está indo bem, qual público está indo mal. Tá? Tudo isso é importante. Mas assim, ó, o fato de às vezes a clínica não estar com um processo comercial bom não é desculpa para a agência deixar de prestar conta do que é a parte dela. Beleza, cara, aqui na clínica o resultado não tá bom, estou fazendo os treinamentos com o Matheus, estou aprendendo, estou melhorando isso, fica tranquilo. Mas eu quero saber de você, o que você fez essa semana, tá? E, gente, não adianta fazer reunião com a agência todo dia, tá? No começo, assim, ó, semanal, para vocês, tipo, analisarem, legal? Depois que já está rodando ali 30, 60 dias semanal, depois pode ser quinzenal, tá? Porque, assim, se vocês vão rodar 15 criativos, cara, vai levar pelo menos uma semana, duas, para vocês saberem o que está funcionando. Né? Então, mas grave isso aqui, ó, processo comercial da clínica não pode virar muleta, tá? Denise, a gente vai mandar um mapa mental para todo mundo que marcar a gente ali no Instagram. Se você, gente, eu vou ficar muito feliz de verdade se vocês fizerem um stories, tá? E falarem assim, nossa, Matheus, que aula fantástica. E me marcar e marcar a UNO também, tá? Então, Denise, todo mundo que fizer um stories, ou que marcar a gente, ou que mandar uma mensagem na DM, a gente vai mandar esse mapa mental aqui e também depois a gravação do treinamento, tá? O Rodrigo falou aqui, ó, se o gestor começar a falar isso, já tem que dizer para ele cuidar da parte dele, que cuidamos da nossa. Isso aí, Rodrigo. E aí não é à toa que vocês veem que o Rodrigo é um cara com muito resultado, né? Eu vi esse cara ficando milionário aí com clínicas. Então, pessoal, é isso, tá? É um erro não se envolver no processo. E eu acho um erro, tá? Para a maioria de vocês contratar mais de uma agência. Eu acho um erro também, Robson, se você não estiver usando um no CRM, se você estiver usando outro CRM, tá? Porque o nosso está muito bom. Mas brincadeiras à parte, pessoal, contratar mais de uma agência, na maioria das vezes é uma furada. Ah, mas o fulano tem duas agências. Sim, mas o fulano, ele investe 20 mil por mês em tráfego. Então, assim, se vocês não estão investindo pelo menos 20 mil reais por mês em tráfego pago, pula fora desse negócio de ter duas agências. Tá? Pula fora. Salvo exceções, mas a maioria das vezes pula fora. Por quê? Vou explicar para vocês. Olha só aqui o cenário 1, tá? Você tem uma agência de tráfego que você paga R$ 1.500 por mês. Aí você tem outra agência de tráfego que você paga R$ 2.000 por mês. Aí você investe, no total, R$ 2.000 por mês de tráfego pago em cada agência. A tua verba de investimento total do mês é R$ 4.000. O valor que você está pagando em mensalidade para a agência é R$ 3.500. Então, dos R$ 7.500 da tua verba de marketing, cara, você está investindo só 53% em anúncio. Então, de toda a tua verba de marketing, 47% está indo para o lixo. Quer dizer, não para o lixo, né, que você está pagando agência, ok? Todo mundo merece ser remunerado, mas é um dinheiro que está indo fora. E com R$ 2.000 por mês de anúncio, olha só, 2.000 dividido por 31 dias, você tem R$ 64 por dia. E aí, se você quiser anunciar 3 procedimentos diferentes, você tem R$ 21,30 para cada procedimento que você vai anunciar, se você tem 3. E aí, se você tem 5 criativos para cada procedimento que você tem, desses R$ 21,00, você tem R$ 4,20 por dia para testar por criativo. É muito, muito pouco.
Então, às vezes, você até tem uma agência boa, só que eles não têm verba de marketing para testar os criativos e para fazer aquele ciclo ali que eu falei. Então, Robson, eu não sei quanto que você investe em tráfego pago hoje, mas você tem que avaliar isso aqui. Ó, se teu dinheiro está indo para uma coisa que não vai te dar retorno nenhum, que é ficar pagando mensalidade, e às vezes pelo preço de duas agências ruins, por menos você poderia ter uma agência boa, e quase metade da tua verba ele está indo só para mensalidade. Não fecha a conta, tá? Isso aqui, pessoal, para uma agência que não investe tanto. Eu, Matheus, eu tenho uma clínica, a nossa meta de vendas é 100 mil no mês, eu invisto 8 mil reais em tráfego pago. Eu tenho uma agência, que no caso é a minha agência própria, né? Mas eu tenho uma só e funciona. Oi, Flávia. Inclusive, é a Flávia que cuida muito bem das nossas contas. E o Luiz também. Gente, cenário 2. Você gasta R$ 1.500 com agência de tráfego. Você cancelou ali outra agência. Você viu que a agência 1 responde vocês na reunião, não fica usando processo comercial de muleta e realmente traz ali as informações que precisa, vocês vão ficar só com a agência 1. Olha que doideira. Vai sobrar R$ 6.000 para vocês investirem em tráfego pago. Então, o valor da mensalidade fica R$ 1.500. Ó, a Jana é VIP. Jana, você é uma das pouquíssimas clientes que a gente tem, tá? Pessoal, a verba de marketing de vocês, tendo uma agência só, com os mesmos R$ 7.500, cara, vocês vão estar investindo 80% da verba em anúncio. Então, só nessa, vocês podem potencialmente ter 30% mais leads. Então, assim, de verdade, se a tua verba de marketing hoje é menos de R$ 10.000 e você tem duas agências, você está jogando dinheiro fora. Esquece que você vai ter resultado. Escolhe uma agência, agora que você já sabe aqui os critérios para você escolher uma boa agência, escolhe uma agência e senta a bota na verba de anúncio. Porque não adianta você ter a melhor estratégia, né, que esse aqui, inclusive, é o próximo passo, se você está investindo pouco em tráfego pago. Então, assim, ó, por quê? Porque lembra que eu mostrei ali, ó, R$ 2.000 por mês, né? Vamos dizer que você tem uma agência que investe 2.000, dividido por 31 dias, você tem R$ 64,51 por dia. Aí, se você tem 3 campanhas, você tem R$ 21,50 por campanha por dia. E aí, se você tem 5 criativos, você tem R$ 4,30 para cada criativo. E se o teu lead custa R$ 15, vai levar 3 dias, pelo menos 3 dias, tá? Para você saber se algum criativo gerou lead ou não. Olha como não faz sentido investir pouco. Gente, R$ 2.000 por mês é melhor não investir, tá? De verdade. Tipo, sei lá, paga R$ 100 para cada cliente que trouxer um cliente que é melhor. Tráfego pago, cara, no mínimo 5% do que você quer faturar no mês. Então, se você quer, cara, quer 100 mil, no mínimo, mínimo do mínimo do mínimo, R$ 5.000. Então, às vezes, você está patinando aí todo mês, está pagando mensalidade de agência e coisa, o resultado não vem, veja se você não está investindo pouco. Porque você precisa investir pelo menos o seu custo de aquisição de cliente e uma campanha para saber se ela está performando ou não, tá? Salvo se o custo por lead estiver muito alto. E aqui vem uma coisa também, pessoal, que eu já vi isso também. Aí a clínica investe R$ 3.000 por mês. Aí ela quer impulsionar depilação a laser, capilar, emagrecimento, criolipólise, massagem e aula de zumba. Cara, a tua verba ela fica pulverizada e você não consegue nada. Então, o que você precisa ver na sua clínica? Analisa o que as pessoas estão comprando primeiro. O que atrai as pessoas? Assim, nas minhas clínicas, eu tenho 2 produtos de entrada, tá? 2 serviços de entrada que eu divulgo. E aí depois a pessoa tem uma carteira ali de outros serviços que ela pode comprar, mas esses 2 de entrada, eles são fundamentais, tá? Vou explicar na prática. Olha só.
E se a tua taxa de conversão total é de 4%, ou seja, a cada 100 leads, você consegue converter 4%, e o teu custo por lead é R$ 15, você precisa 25 leads para conseguir fazer uma venda. Se você precisa de 25 leads para conseguir fazer uma venda, e a tua verba diária é 64, leva 6 dias para você fazer uma venda. Então, eu vou subir a campanha hoje com essa verba baixa, leva pelo menos 6 dias para vocês fazerem uma venda para descobrir se a campanha está performando ou não. Então, o que já aconteceu? 6 dias. Fez a reunião com o gestor. Aí ele subiu o anúncio. Aí você vai ter uma reunião com ele daqui uma semana. Aí fez só uma venda. Ele não tem nem informação ainda para saber se a tua campanha está boa ou não está. Aí ele não consegue otimizar o resultado, você não consegue feedback, porque demorou. Aí deixa rodar mais uma semana, aí vocês descobriram que a campanha não deu nenhuma venda, que é uma campanha ruim. O que aconteceu? Vocês já perderam metade do mês. Aí, ó, o que acontece com o resultado? Não fecha a conta. Segundo cenário, vocês investem R$ 5.000 por mês em tráfego pago. A verba é R$ 161, a taxa de conversão é 4%. O custo por lead é igual, você precisa de 25 leads para fazer uma venda. Olha a diferença, gente. Quando vocês investem mais em tráfego pago, ao invés de levar 6 dias para você descobrir se está funcionando ou não a campanha, vai levar 2 dias e meio. Então, colocou para rodar, cara, até a próxima reunião tem que. Gente, isso aqui são números hipotéticos, né? Mas tem que sair pelo menos 2 vendas da campanha para você saber se ela está boa ou não. Então, quando você vai fazer a reunião com o gestor de tráfego, você já vai ter o feedback para ele. E aí, uma semana, você consegue corrigir rota, escalar a campanha que foi boa e ter mais resultado, ou você consegue pausar a campanha e testar outra coisa, sem sacrificar basicamente metade do teu mês. Então, investir pouco em tráfego pago é um erro, tá? Denise, testar uma agência para cada unidade eu acho legal, só que, de novo, são variáveis diferentes. O que você tem que focar é se a agência está fazendo esses processos aqui que eu estou falando, tá? Então, isso você pode fazer sim, ok, né? Ter uma agência para cada unidade, só que eu preciso que você avalie muito mais a forma como eles conduzem o processo e o resultado do que, tipo, só um resultado esporádico. Oriana, não vale a pena impulsionar direto do Insta, tá? Você vai pagar muito mais caro. Principalmente se você fizer do iOS, ali do iPhone, você vai gastar tipo 30% a mais. É bizarro. O ideal é fazer pela conta de anúncios. E, pessoal, estou terminando aqui a aula, tá? Que está dando o nosso tempo, mas vocês podem ir mandando perguntas. Outro erro é vocês ficarem fazendo grupo VIP, tá? Ah, não sei o quê, olha só aqui, a gente investiu R$ 1.000 e a clínica vendeu R$ 40.000, um retorno de 40x. Gente, grupo VIP do jeito errado é uma tragédia, tá? Porque assim, ó, o que é o grupo VIP hoje? Você pega todos os seus clientes, você coloca num lugar e entuxa ele de promoção. Aí, eu te pergunto, o cliente está comprando porque ele percebeu o valor na sua clínica ou só porque você é o mais barato? Desconto atrai cliente infiel. E quando você vende um protocolo de R$ 3.000 por 1.500, cara, você está deixando de poder vender esse protocolo por 3.000 para o cliente. Os meus softwares que eu vendo hoje, eles não são os mais baratos do mercado, eu tenho um software caro. Mas no dia que eu vender meu software por R$ 99, ninguém mais vai querer pagar 1.000. Então, vocês acabam com a clínica de vocês quando vocês colocam todo mundo num grupo VIP e entucham eles de desconto, tá? O teu cliente antigo, ele pensa, cara, paguei caro nisso aqui, fui um otário, nunca mais vou comprar por preço cheio. Eu vou esperar a próxima promoção para comprar. E muitas vezes, pessoal, vocês pagam para trabalhar, tá? Eu já vi grupo VIP de tratamento com tirzepatida. Aí você está pagando medicamento para o cliente. Nem fecha sua conta no fim do mês. Então, faturamento sem lucro não adianta. Então, desconfiem quando a agência quer resolver todos os problemas da sua clínica com o grupo VIP, tá? Porque aí, o que acontece? Faturou um pouquinho, só que você exauriu sua base, no mês que vem ninguém mais comprou, aí no primeiro grupo VIP você faz 40.000, aí no segundo grupo VIP você faz 20.000, no terceiro grupo VIP 10.000, e depois não funciona mais.
Então, grupo VIP é ruim? Não, mas você tem que convidar as pessoas certas e fazer condições diferentes do que você oferece normalmente para a clínica. Você geralmente vai colocar no grupo VIP, pode ser tipo uma versão reduzida do seu pacote, né? Por exemplo, a toxina botulínica. Cara, beleza, agora eu vou fazer grupo VIP de full face? Não faz, porque é isso que vai aumentar seu LTV. Então, Denise, eu acho legal o grupo VIP, mas você tem que ver bem sua margem e você tem que cuidar para não ofender os seus clientes, tá? No grupo VIP, você geralmente vai colocar um produto de entrada para a pessoa vir para a clínica ou algum upsell, alguma coisa que geralmente não vende tanto. Eu não faço o grupo VIP do meu carro-chefe nas minhas clínicas, tá? E que nem São José colocou aqui, sim, grupo VIP em data específica, por exemplo, Natal, Black Friday, que são momentos que é esperado ter desconto. Eu só faço promoção de desconto na minha clínica na Black Friday, tá? É o único momento do ano. Então, ali é se a pessoa realmente não comprou porque ela não tem condição, tá? Então, um grupo VIP do jeito errado é muito arriscado. E o último erro, pessoal, é ficar trocando de agência o tempo todo, tá? Então, assim, leva pelo menos 30, 60 dias para a agência organizar tudo, fazer teste. Então, assim, ó, hoje é mais fácil vocês alinharem um processo com a agência, né, começar a cobrar eles dessas coisas que eu coloquei aqui e observar qual agência tem mais fit cultural com vocês. Então, assim, ó, não existe esse negócio de só de agência ruim. Às vezes, o seu estilo de trabalho, uma agência funciona melhor que a outra. Então, é por isso que para uma pessoa uma agência funciona e para outra não. Então, façam esse ritual aqui, tá? Isso aqui, ó. Façam essas perguntas aqui para a agência. Essas perguntas aqui vocês têm que fazer para a agência. E antes de contratar a agência, perguntem isso aqui também. Se vocês puderem, conversem até com outro cliente que usa o trabalho da agência, que vai ser muito melhor você alinhar a rota com a agência que tem hoje do que você ficar trocando o tempo todo, tá? Pessoal, então, assim, a conclusão, né? Agência boa não salva a clínica ruim, mas, ao mesmo tempo, clínica estruturada faz agência boa parecer genial. Então, ali na franquia de vocês, né, o top 1 da rede, ele está com a agência tal, você pensa, nossa, a agência é muito boa. Não, cara, é porque o dono da clínica é bom. Então, clínica estruturada faz agência boa parecer genial. E, pessoal, agora vocês têm as ferramentas para escolher e demandar melhor da sua agência. Então, vão lá no nosso Instagram. Linda, coloca aqui de novo, por favor. Marque a gente nos stories ou manda um comentário ali na DM que a gente vai mandar esse mapa mental para vocês conseguirem aproveitar melhor a agência de vocês, tá? E para encerrar, pessoal, aqui no QR Code tem uma pesquisa de satisfação. Paulo, vai ficar disponibilizado sim, tá? A gente vai divulgar isso na nossa comunidade ali do WhatsApp, a gravação. Eu queria convidar vocês, pessoal, para preencherem essa pesquisa aqui, por favor, tá? É um minutinho para vocês preencherem, por quê? Porque com base nessa pesquisa eu consigo saber se vocês estão gostando desses treinamentos e, principalmente, quais são os próximos temas e o que a gente pode melhorar nos próximos treinamentos para vocês, tá? Então, escaneiem o QR Code, deem o feedback, que isso aqui vai ser muito produtivo, tá? Robson, vem para a Festa Pomerana, cara, eu estava lá ontem. Tá maravilhoso. Essa cidade aqui que eu moro é muito boa. Denise, para participar da comunidade, você pode acionar a gente no Instagram também, tá? Tem o link ali para o grupo do WhatsApp. E, pessoal, avaliem, coloquem o que vocês querem aprender aqui, tá? Isso aqui é uma coisa que eu estou fazendo realmente para ajudar donos de clínicas. Eu quero que vocês fiquem muito ricos, muito prósperos, para vocês terem uma vida boa, para vocês poderem remunerar melhor os colaboradores de vocês. Isso aqui é uma iniciativa da UNO, porque a gente acredita que dá para ter muito resultado com clínica, tá? Então, obrigado do fundo do coração para quem me assistiu até aqui. É um prazer servir vocês. Até breve. Escaneiem o QR Code, respondam a nossa pesquisa. Até breve. Encontro vocês na próxima aula. Tchau, tchau.